Tudo bem com vocês, pessoal? A ideia hoje é fazer a explicação, né? Mostrar para vocês a fórmula para calcular a área de um triângulo quando você conhece os três vértices. Tudo isso é feito por determinante. Então você faz assim, ó. Monta um determinante. Na primeira coluna você vai colocar as abscissas de todos os vértices, XA, XB, XC. Na segunda coluna, as ordenadas de todos os vértices, YA, YB, YC, e uma coluna formada por 1. Calcula o valor desse determinante, né, usando regra prática, e aí faz meio do módulo determinante. Para a gente verificar essa fórmula, eu coloquei um exemplo aí. Coloquei um triângulo ABC, né, de modo que o lado AB mede 3, a altura também mede 3, porque vai de 2 para 5. 3 vezes 3, 9, divide por 2, 4,5. Um triângulo que dá para a gente calcular a área de cabeça. Agora vamos fazer pelo método. Coloquei o ponto A, 1, 2 na primeira linha. O ponto B, 4, 2 na segunda linha. E o ponto C, 3, 5 na terceira linha. A última coluna ficou inteirinha de 1. Calculando o determinante, a gente repete as duas primeiras colunas. E vem fazendo isso aqui, ó, diagonal principal e suas paralelas. 2. Multiplica a outra diagonal. 6. Multiplica a outra diagonal. 20. Aí você subtrai, né? Esse produto aqui que dá 6. Esse outro produto aqui que dá 5. E esse outro produto aqui que dá 8. Aí você percebe que dá 28 menos 19. Esse determinante aqui dá 9. Portanto, a área é meio do módulo de 9, que é 4,5. Aí você calculou a área do triângulo usando determinante. Você também pode calcular esse determinante usando o método prático, né? Você coloca os vértices do triângulo, olha, 1, 2, 4, 2, 3, 5. Um debaixo do outro, 1, 2, 4, 2, 3, 5. Aí o primeiro vértice que você colocou aqui em cima, você repete aqui embaixo. E observa que vai dando o mesmo resultado. 1 vezes 2, 2. Olha só, gente. 1 vezes 2, 2. 4 vezes 5, 20. Aí você percebe que o 20 já está aqui. E 3 vezes 2, o 20 já está aqui, ó, e 3 vezes 2, 6. Aí sobe, diagonal secundária. Você tem 4 vezes 2, 8. 2 vezes 3, 6. E 5 vezes 1, 5. Talvez pelo método prático seja mais eficiente achar esse determinante. Às vezes você nem precisa do determinante, você consegue calcular a área do triângulo simplesmente olhando o exercício. É o caso desse problema 1 da PUC. A figura mostra um triângulo retângulo ABC, de hipotenusa AC, com A, 2, 7, B, 7, 2 e C, K, K-5. Então eu vou localizar esse triângulo aqui, que tem catetos 5, 5. E esse triângulo aqui que tem catetos K-7 e K-7. Esse ângulo aqui é de 90 graus, já foi dito no exercício. O AB é 5 raiz de 2, porque esse triângulo aí, pessoal, azul, ele é metade de um quadrado de lado 5. O BC é K-7 raiz de 2. Se eu for calcular a área do triângulo verde, AB vezes BC, dividido por 2 igual a 15. Ou seja, 5 raiz de 2 vezes K-7 vezes raiz de 2 igual a 15. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, cancela com 2 de baixo. O 5 passa dividindo o 15, ficamos com K-7 igual a 3, ou seja, K igual a 10, que é a resposta final. Então, o exercício número 1 está resolvido e é muito tranquilo. Basta lembrar que os triângulos aí azul e vermelho
são metades de quadrado, e aí usar a fórmula da diagonal do quadrado. Esse problema já é um pouco mais complicado, da GV, né? Os pontos A, 0, 1, B, 1, 1, C, 1, 0 e D menos K, K, com K maior que 0, formam um quadrilátero convexo ABCD, com eixo de simetria BD, sobre a bissetriz dos quadrantes ímpares. Qual o valor de K para que o quadrilátero ABCD seja dividido em dois polígonos de mesma área pelo eixo Y? Então vamos lá. Estou chamando um ponto aqui de P, né, gente? Estou chamando esse ponto aqui de P. E a gente começa escrevendo isso. OP, vamos chamar essa distância de D. Aí o triângulo DOP, esse triângulo aqui, DOP, é semelhante ao triângulo DBC. Então vamos lá, montando a proporção. A base do triângulo DOP é D. D está para 1, olha só, gente, D está para 1, assim como K está para K mais 1, já que o quadrado tem lado 1 aqui, né? Está na bissetriz dos quadrantes ímpares, então o quadrado aqui tem lado 1. Aqui é 1, aqui também vai ser 1. Faz a multiplicação, D dividido por 1 é D, então D é igual a K sobre K mais 1, a gente tem aqui uma primeira relação. Agora ele fala também que a área do triângulo ADP é igual à área do trapézio ABCP, né? Elaborando as fórmulas de área, a área do triângulo base vezes a altura dividido por 2 e a área do trapézio base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. A gente tem que D mais 1 vezes K é igual a D mais 2. A gente vai chamar essa relação aqui de relação 2. A próxima etapa a gente vai substituir a relação 1 na relação 2. E a gente obtém uma coisa assim. Acho o MMC de cada lado, cai numa equação desse tipo, desconsidera o denominador K mais 1, a gente vai para a segunda parte da tela e a gente vai cair numa equação do segundo grau, bem interessante. Divide essa equação do segundo grau por 2, aí você tem aqui o K sendo 1 mais raiz de 5 sobre 2, e nessa outra o K sendo 1 menos raiz de 5 sobre 2. Ele disse no enunciado que K tem que ser maior que 0, então esse resultado não convém. Portanto, K é 1 mais raiz de 5 sobre 2. Ficamos então claramente com a letra E. Excelente exercício, gente. Próximo problema. Em um sistema de coordenadas cartesianas no espaço, os pontos A, B, C e D são vértices da base de uma pirâmide regular. Então esses pontos aí devem formar um quadrado, porque a pirâmide é regular e o volume é 8. Então vamos desenhar, localizar esses pontos no espaço, e aí a gente tem a pirâmide formada. Observe que no plano XY eu fiz a projeção da base dessa pirâmide, né? Eu fiz a projeção do ponto B e a projeção do ponto D. Eles têm o mesmo X e o Y, o que varia é o Z por conta da altura. Primeiro passo, calculando a altura da pirâmide. O lado da pirâmide é 4 menos 2. Eu usei aqui na frente, ó, gente. Peguei o Y desse ponto, subtraí o Y desse. 4 menos 2 aqui na direção do Y. O lado é 2. Depois a gente vai fazer o volume da pirâmide, que é 1/3 da área da base, 2 ao quadrado vezes H, que dá 8. 4H é igual a 24. O H é 6. Eu fiz a projeção do ponto B no plano XOY, cheguei no ponto B' e fiz a projeção do ponto D no plano XOY, encontrando D'. A gente vai encontrar as coordenadas de V. O X de V é a mesma coisa que o X de V', que é ponto médio de B', D', então fiz 5 mais 3 dividido por 2, 4. Olha só, gente. Fiz aqui 5 mais 3 dividido por 2, 4. Mesma coisa com Y de V.
é o y de V', que é 2 mais 4 dividido por 2, que é 3. E o z desse ponto V, eu fiz a soma de h com 5, né? Porque 5 era a cota dos pontos dados. E aí deu 11. Portanto, o vértice é o ponto 4, 3, 11. Ficamos então com a letra E. 4, 3, 11. No lugar desse 5 aqui, gente, é um 11, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima aula. Obrigado.